somos gratos, agradecidos ao Senhor Deus, o Deus bendito, pelo privilégio e o tempo que Ele nos concede, reunidos para cultuá-lo, para bendizer o seu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Assim expressou o salmista no Salmo 47. Louvamos e bendizemos o Senhor. Há muitas razões, motivos, considerações possíveis que requer de nós o reconhecimento da gratidão e do louvor ao Senhor. A dona Célia está bem, como você pôde observar hoje de manhã, ela está em casa, mas de manhã ela veio à escola dominical, sentiu um pouquinho debilitada pelo tempo aqui de manhã e por isso não vem à noite. Mas a recuperação dela segue da maneira como era esperada, está indo bem. Na terça-feira ela fez então uma cirurgia do olho, da vista, do lado direito e me disse hoje, estou até já enxergando melhor. Incomoda aquela pele que tem ali no olho, mas ainda está com um ponto no olho, não caiu o ponto, mas está recuperando bem. Oremos por ela, para que já no próximo domingo, sentindo-se um pouco melhor, dê para que ela esteja aqui de manhã e também à noite. Abramos nossas Bíblias, creio que você já abriu a sua, embora eu esteja pregando no texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, falando sobre, dentre as características da natureza do amor, o amor não se ensoberbece. A questão da soberba, depois das considerações que fizemos e terminamos aquelas 5, nós hoje à noite iremos falar um pouco de alguém que, devido à sua soberba, teve um decreto vindo de Deus, cai sobre essa pessoa a sua humilhação. E o texto de Daniel capítulo 4 é todo o registro de um importante testemunho de alguém de uma posição elevada que foi abatido e no abatimento aprendeu uma lição muito importante e um reconhecimento necessário que essa pessoa teve. Daniel capítulo 4, abra a sua Bíblia, se é que você já não a abriu, a este texto, Daniel 4. Eu vou ler exatamente o momento que irrompeu a arrogância dessa pessoa, vindo sobre ele o que por Deus já havia sido, não apenas em visão conhecido, e em interpretação dada a mensagem. E agora eu leio aqui no texto, no trecho do cumprimento da visão que o rei tem, que você vai aprender comigo na mensagem, da interpretação feita por Daniel, ao cumprimento, o texto do capítulo 4, versículo 29. Porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? É a pergunta do rei, é a indagação que ele faz, numa autoconsideração. O que é autoconsideração? Dele mesmo. Ele olha para o glamour, para o esplendor. Já por vários anos, o rei Nabucodonosor, a Babilônia,
a grande Babilônia. E ele então, numa efusão de arrogância, de altivez, só 12 meses depois que Daniel lhe fizera conhecer da visão que ele tivera, o que iria acontecer. Esqueceu, 12 meses, e ele está vangloriando. Se fosse o único, e ele então, diz o versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E eu vou então finalizar a leitura aqui, com o último versículo, depois do acontecimento, o desfecho, esse tempo que passou, e agora o testemunho lá no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Uma outra versão diz, ele tem poder para humilhar os que andam na soberba. Vamos nesse momento orar diante do Senhor, lançando sobre ele toda, não alguma, não um pouquinho, mas toda a nossa ansiedade, aflição, inquietação, na certeza que Ele tem cuidado de nós. Eterno Deus, reconhecemos perante o Senhor que nada somos e nada merecemos. Se algum feito temos realizado, vindo a cumprimento, é obra do Senhor. Amém. Do Senhor vem a força, amém, a sabedoria, o entendimento, até a capacidade de pensar como nos é necessária. O Senhor é grande, excelso, Deus, Senhor Altíssimo, que no reino dos homens interfere, impõe o agir do Senhor. Que aprendamos, ó Deus, no caminho da humildade, a sermos quem o Senhor quer que sejamos, homens e mulheres humildes, na obediência ao Deus bendito. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado de acharmos que somos alguma coisa. Nada somos. Toda glória, toda honra deve ser dada ao Senhor. É o Senhor que realiza através de nós, sendo apenas instrumentos, grandes coisas, coisas do Senhor que são feitas por nós. É do Senhor, não nossas. Somos apenas instrumentos habilitados, usados pelo Senhor. Nos perdoa, Deus, dá-me a graça do Senhor hoje à noite, pregar a Tua palavra, ensinar no temor e tremor do Senhor. Ser com cada um aqui, fala conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela vem de encontro às nossas necessidades. E o ensino, a instrução, somos estudantes da Bíblia, das sagradas letras, da palavra do Deus bendito. E Deus providenciou todo o recurso possível, necessário, para que recebamos o aprendizado, não como o aprendizado dos homens, mas
como palavra de Deus. E os homens capacitados, conduzidos pelo Espírito Santo, nosso professor divino que nos ensina. É o Espírito que comunica conosco, que nos leva à compreensão e entendimento. Eu sou apenas um instrumento, não tenho poder em mim trabalhar compreensão e entendimento com você, mas Deus, no Santo Espírito, tem poder para abrir o nosso coração, quando então estamos dando ou tendo ouvidos atentos à palavra do Senhor. Certamente você tem acompanhado os nossos estudos, na série de estudos Fé, Amor e Esperança. E vamos com você quase que como escrevendo uma história, um livro, e vamos obtendo o aprendizado. O amor não se ensoberbece, e agora nós estamos com exemplos. Vou apenas mencionar 2 da palavra de Deus. Um é do rei Nabucodonosor, aliás, os 2 são de pessoas importantes, de pessoas em posição de importância. Perante Deus, nós somos provenientes do pó da terra, ao pó voltaremos. A posição dessas pessoas, posição importante. O rei Nabucodonosor, para hoje à noite, e depois que terminarmos o nosso assunto sobre o rei Nabucodonosor, iremos falar de um outro rei de feitos extraordinários, evidentemente. Ele acreditou que era dele, meramente humano, toda a ação, quando na verdade era obra de Deus. Nós, sem a direção e obra do Senhor, ninguém faz nada. Tem que ter a direção, até mesmo o ímpio. Você vê que Nabucodonosor vai entender que o Altíssimo interfere, tem poder sobre o reino dos homens e dá a quem quer essa prerrogativa, essa vantagem é dele assim. O contrário de soberba é humildade. Muitas pessoas falam de humildade pensando em uma pessoa pobre, uma pessoa mal vestida, uma pessoa que não sabe conversar corretamente, que conversa errado, ou uma pessoa que não entende as coisas. Com isso, confundem humildade com pobreza, falta de cultura ou ingenuidade. Uma pessoa ingênua. Mas o que seria humildade? A própria palavra nos dá uma dica quando nós atentamos para a palavra humilhação, que vem da palavra humus. De onde é que veio o humus? Vem da terra. Algo bastante humilde. No latim, humilis, humilhação. Então, ser humilde é suportar a humilhação e superar isso da melhor maneira possível. Ser humilde é suportar a humilhação e superar isso da melhor maneira possível. Aprender a ser humilde é não se considerar mais do que na verdade você é. Uma pessoa humilde não se julga melhor do que as outras pessoas. Então esse é um ponto muito importante e incrível, impressionante, é que algumas pessoas, mesmo passando pela humilhação, não aprendem a lição, se tornam ainda mais arrogantes e amargas. Quem é humilde aprende a lição em cada desafio da vida. Nabucodonosor aprendeu a lição. Amém? Ele aprendeu a lição.
Deus trabalhou isso com ele aprendeu a lição. E Nabucodonosor se tornou muito arrogante devido aos seus feitos no período do seu reino na Babilônia. Ele era filho de rei, assume o trono na morte do seu pai. Deus permitiu, por estar colocando a sua nação, o povo de Israel, em juízo, que Nabucodonosor destruísse o templo, pegasse os utensílios, os nobres da cidade, daquele país, e fossem levados para a Babilônia. E o grande rei passou por uma tremenda humilhação, já no fim do seu tempo de reinado, e venceu essa situação. E tem um texto do testemunho dele que é incrível, quando ele conta a transformação da sua vida. No versículo 3, esta linda declaração que ele faz de Deus, o Altíssimo. Ele diz: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino, versículo 3 do capítulo 4 de Daniel, o seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Ele reconhece quem ele realmente era diante do Deus Altíssimo. E ele então louva e bendiz, e ele dá um testemunho aqui em Daniel capítulo 4, Deus registrou o testemunho desse rei chamado Nabucodonosor, que era um rei soberbo, que teve a sua humilhação decretada por Deus, de uma maneira muito impressionante. Como ser humilde? A nossa pergunta: como ser uma pessoa humilde? Então vamos aprender com o rei Nabucodonosor, ou vamos aprender como o rei Nabucodonosor aprendeu a ser humilde. Como que Deus ensinou isso para o rei Nabucodonosor? Deus sabe como nos ensinar, como trabalhar isso em nossas vidas. O rei, do versículo 4 ao versículo 15, nós temos o rei mencionando um sonho, que na verdade era uma visão. Ele diz no versículo 4 que ele estava sossegado em sua casa, próspero no seu palácio, nenhum problema, no auge da fama. Você já viu que há pessoas no mundo que o que eles mais querem é fama, é glória, é glamour, auge. E são pessoas que a primeira coisa que modifica nelas é o nariz. Literalmente, elas têm o nariz empinado. Onde estão, se consideram mais importantes até mesmo do que Deus. E algumas nem creem na existência de Deus. São tremendamente pessoas de coração altivo, arrogantes. Toda a atenção volta-se para si mesmas e acham isso o auge. Consideram-se que estão no topo da estátua. São até chamados de ídolos. E os bobos das demais pessoas: é meu ídolo, é só idolatria. Meu ídolo, minha idolatria. Idolatram essas pessoas. Algum tempo atrás, quer ver como é que isso é interessante? Algum tempo atrás, colocaram uma praça pública, evidentemente ele estava disfarçado, chamado entre os humanos ídolo do futebol português. Não vou nem mencionar o nome, porque você já sabe quem é o indivíduo assim, entre os humanos ímpios, ele é mencionado ídolo do futebol português.
fazendo embaixadinhas com uma bola. E de repente aproxima-se dele um garoto. E as pessoas passando para lá e para cá, e ninguém dá atenção. E esse garoto, juntamente com este jogador disfarçado, que ninguém sabia quem era, quase que um mendigo, né, vestido todo maltrapilho, e ele então está fazendo embaixadinhas, mas ninguém dá muita atenção, e de repente vai indo, e vai tirando disfarce. Quando as pessoas por ali perceberam de quem se tratava, aquele indivíduo maltrapilho, que era apenas um disfarce, uma enorme aglomeração se juntou, deram conta de quem se tratava, só porque era alguém agora então famoso. Mas enquanto estava maltrapilho fazendo toda a sua demonstração de embaixadinhas, era como um qualquer. É a mesma coisa se você encontrar com alguém no mundo dos homens considerado uma repercussão, uma celebridade, como dizem por aí, e se você não souber, você não vai estar nem aí para isso, vai conversar com a pessoa, vai relacionar sem nenhuma euforia ou coisa assim. Mas entre os homens há muitos assim. Imagina, o rei Nabucodonosor, o rei que teve no capítulo 2, aquele sonho que foi interpretado por Daniel, no segundo ano do reinado dele. Agora aqui no capítulo 4, mais de 40 anos se passou, e Deus agora mexe novamente com o rei, e Deus quer humilhar o rei Nabucodonosor. Deus quer ensinar para ele até onde pode chegar o poder de Deus, o agir de Deus, o Altíssimo. Ele fora levantado na Babilônia como rei, porque Deus assim o havia estabelecido. Quando eu e você lemos da revelação da palavra entregue por Deus ao apóstolo Paulo a respeito de autoridades para as quais nós devemos obediência, nós entendemos que não há autoridade que se levante que não seja constituída, estabelecida por Deus. Romanos capítulo 13, vamos dar uma corridinha lá rápida. Eu gosto de andar pela Bíblia, ver textos dentro do nosso contexto. Romanos capítulo 13, a revelação da palavra entregue ao apóstolo Paulo, submissão às autoridades, autoridade que envolve pai, mãe é autoridade, pai é autoridade, o prefeito da sua cidade é uma autoridade, o governador, o presidente, há uma série de autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você está percebendo aqui que Deus reina com poder absoluto no céu e na terra? Ele é Deus do céu e Deus da terra. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás o louvor dela. E o versículo 5 fala: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O versículo 6: por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis,
a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É Deus quem constitui a autoridade. Se a autoridade entrar em conflito com a palavra de Deus, você fica com a palavra. Aí você não vai obedecer à autoridade. Você vai dizer como Pedro e João, quando foram alertados, parem de falar o nome de Jesus. Ele diz: julgai vós mesmos, se é justo obedecer a vós ou a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Se a autoridade sai no seu motivo de existência, entra em conflito com a palavra de Deus, obedeça a Deus. Mas a autoridade é estabelecida por Deus e ela cumprindo o seu papel como Deus assim quer, até porque Deus é um Deus de ordem, não é bagunça, de confusão. É assim que nós temos aprendido. Então, Nabucodonosor, Daniel sabia disso. Daniel era um profeta do Senhor, que Deus havia constituído aquele rei para o propósito dele, para o intento dele. E o rei, então, ele tem um sonho. Eu não entendo por que, ao ter o sonho, ou a visão, ele ainda se deu ao trabalho de chamar os sábios da Babilônia, os astrólogos, os caldeus, para que, após ouvir o que ele havia sonhado, porque dessa vez ele tinha a compreensão do que ele havia sonhado. No capítulo 2, ele não compreendia o que ele havia sonhado, ele nem sabia o que ele tinha sonhado. Era um sonho perturbador, mas que fugiu da consideração possível de alguma coisa ele mencionar. Então, quem fosse revelar o sonho do rei e interpretar, tinha duas tarefas. Primeiro, revelar o que ele tinha sonhado. E aí ele ia recobrar a sua consciência nesse sentido, e depois interpretar. Agora ele tinha consciência do que ele havia sonhado. E ele chama esse pessoal todo, não sei por que já não chamou só Daniel, mas tudo bem, chamou o pessoal, ninguém ousou falar qualquer coisa, porque não tinham compreensão alguma. Aí então ele lembra-se de Daniel, e ele vai contar o sonho para Daniel. Ele acredita que Daniel pode trazer a revelação. E ele fala que ele estava na cama dele, visões da cabeça dele, no versículo 10, ele estava olhando e ele vê no centro do planeta Terra, na visão dele, ele vê uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, uma árvore enorme, uma árvore que crescia e se fortalecia. Toda árvore começa pequena e vai crescendo, crescendo. Essa foi crescendo, 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 até que a sua altura chegava até o céu. E na visão do rei, sonhando, era vista até os confins da terra. De longe, essa enorme árvore, forte, robusta, com uma folhagem formosa, bonita, fruto abundante, sustento para todos debaixo, sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo se abrigavam, e nos seus ramos os passarinhos, os pássaros, e toda a carne se mantinha dela. Ela sustentava todos. Ela sustentava todos. Aquela árvore do sonho do rei, uma árvore grande, como que a pessoa orgulhosa que atrai todos para si, ela é o centro das atenções. Já viu pessoa assim? Está no centro das atenções. Aqui a árvore é o centro das atenções, que atrai tudo para si. Ela é grande, ela é importante, muitos dependendo dela. E aí ele sonha isso, mas ele diz assim, no versículo 13: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando na minha cama. Aí tem um mensageiro, um anjo, que desce e manda derrubar a árvore, cortar os galhos,
aliás, cortar os ramos, sacudir as folhas, espalhar o fruto, fazer com que os animais que estavam debaixo dela fossem afugentados. Isso acontece. Porém, ele manda deixar o tronco daquela árvore que é preso com cadeias de bronze, cadeias de ferro, e aquela árvore deve ser, na erva do campo, ser molhada do orvalho do céu, e vai ter porções com os animais da terra. Vai ser mudado o coração, para que não seja coração de homem, coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. E aí o verso 17 diz: essa sentença por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles, ou até o mais baixo dos homens constitui sobre ele. Já viu alguém assumir um governo que você fala assim: como ocupar tal cargo? Essa pessoa é desprezível para esse cargo, ele é de baixa sorte, não tem capacidade de caráter para isso, não tem idoneidade para isso, é uma situação desonrosa tal pessoa assumir tal posto de autoridade, governando, por exemplo, um país. Mas o que diz ali? O Altíssimo tem domínio, tem poder sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. É claro que Deus, ao agir, ao fazê-lo, ele tem o seu intento, o seu propósito, que pode até mesmo ser semelhante ao que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Deus o levantou. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os soberbos, e humilha os soberbos, para o propósito dele. Vem de Deus a ação que te estabelece e te coloca numa posição de autoridade. Não é porque tinha mérito em você, prerrogativas, qualidades, é o intento do Altíssimo. Ele tem poder, ele dá a quem quer. É um sonho, ele sonha isso, ninguém interpreta. No versículo 18 ele fala: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belsazar, ele chama Daniel assim, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Manda embora esses sábios, só fica com um, rei Nabucodonosor. Para que você tem essa comitiva toda? Só basta um, já foi colocado aí por Deus, ou supera todos. Ele tem a ação de Deus com ele. Ninguém soube a resposta para ele. Ele diz aqui: mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Assim, na compreensão dele, Daniel era favorecido por deuses santos. Na verdade, Daniel era alguém que Deus o havia feito conhecedor das visões. Era uma característica de Deus para Daniel. Era algo que vinha de Deus. A resposta da interpretação do sonho do rei está com Deus. E enquanto Deus não a entrega para Daniel, olha lá o versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por 1 hora. Já se entregou a um momento de reflexão, que você tenta compreender algo que parece muito difícil, incompreensível, decifrar um enigma, por exemplo. Você
O que quer dizer isso? E você ficar, ou estabelecer uma situação, 1 hora, atônito, perplexo. Deus assim permitiu 1 hora deixar Daniel atônito. Os pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Belsazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: agora, por outro lado da minha compreensão aqui, Daniel fica atônito por 1 hora. Pode ser que já tendo uma compreensão exata do sonho do rei. Pode ser. Já tendo, e agora? Como é que eu falo isso para o rei? E aí Daniel vai falar para o rei. Vai então do sonho à interpretação. Aí a Bíblia já traz a interpretação. A palavra de Deus só tem uma interpretação. E ele vai contar para o rei que o rei é a grande árvore que sustentava todos, de folhas formosas. Ele é a grande árvore que o mensageiro vindo do céu decreta ser cortada, ficando apenas o tronco, sendo preso com cadeias de ferro e de bronze, e o rei iria ser levado para o campo, o orvalho do céu cairia sobre ele, o coração dele seria semelhante, ele agiria semelhante aos animais. Por um tempo de 7 anos, segundo esses 7 tempos, ninguém sabe exatamente a possibilidade mais aceitável, seria de 7 anos. Entenda, ele tem um sonho, Daniel interpreta, e Daniel fala para ele algo importante. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Vai falar do anjo que ele viu na prisão. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Quando Deus estabelece a sua palavra é de verdade. No versículo 27, olha o conselho de Daniel para o rei: põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, deixa as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Tudo bem, Daniel vai embora, o rei volta para a vida cotidiana, nenhuma visão mais, até que passam-se 12 meses, e ele, num momento de exaltação, olhando para o seu palácio, para a sua Babilônia, que ele edificou, conforme ele fala aqui, edificou para a casa real com a força do seu poder e para a glória da sua magnificência. Ele faz essa indagação. Aí vem sobre ele, nós temos em terceiro lugar, o cumprimento, do verso 28 ao verso 36. O sonho se cumpre. E o anjo dá ordem para o cumprimento do sonho. E Nabucodonosor foi transformado, se comportando como um animal que comia capim nos jardins da Babilônia, até que passe esse tempo. E ele então, no desfecho do cumprimento, a Bíblia inequivocamente nos traz a compreensão que no fim daqueles dias, ele mesmo contando o seu testemunho, eu, Nabucodonosor, versículo 34, levantei os meus olhos ao céu
no momento em que ele levanta os olhos ao céu, levanta os olhos ao céu, vem sobre ele recobrar, tornou a vir o meu entendimento. Ele agiu como animal, Deus humilhou. E quantas pessoas que no auge da fama e do sucesso é humilhada por Deus numa situação tão lamentável, tão deplorável, que as pessoas olham, não é como você não dizer, nossa, quem te viu e quem te vê, que situação que você se encontra agora, que vida lastimável. Mas passa-se o tempo, e ele então, quando ele levanta os seus olhos, recobre o entendimento. E o que ele faz quando vem o entendimento dele? Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre. Versículo 34. Cujo domínio é um domínio sempre eterno. O domínio de Deus não termina. Amém? O reino não tem fim, de geração em geração. É o Deus que eu e você nos colocamos diante dele nessa noite. É o Deus de quem nós damos testemunho, de quem nós falamos. O Senhor reina. Do Salmo 93, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. É aquele Senhor que nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que das grandes ondas. Amém? Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É esse Deus. Mexeu com o rei, ele foi humilhado por Deus, e ele levantando os seus olhos, olha a situação que ele estava, ele recobra o juízo ali, Deus o faz recobrar o entendimento, e ele então está dizendo, eu louvei e glorifiquei o que vive para sempre. Versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada. Eu e você, somos ou não somos moradores da terra? Reputados, julgados, considerados em nada. Que é a nossa vida? Quer se viver agora? A você e eu acharmos que somos alguma coisa, ou então que somos mais importantes do que os demais, e nos vangloriarmos, exaltarmos, não somos nada. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Que fazes? Percebe, amados, que Deus trabalha com tempo e propósitos precisos. Dá um tempo. Deu um tempo para o rei, não deu? 12 meses. Mas quando ele impôs o seu agir, decretou o seu agir, como escapar? Como fugir? Como dizer, Deus não vai interferir na minha vida mando eu, como dizer isto? Como agir assim? Já está a interferência dele. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? E nós temos exemplo na palavra de Deus, exemplos assim, do agir de Deus, da operação de Deus, de pessoas que são profundamente impactadas com o poder de Deus.
profundamente impactadas com o agir de Deus? Tem um rapaz daquela turma do acidente da Chapecoense. Eu creio, Deus decretou, o coração vai encerrar os seus dias, você morrerá de infarto. Ele estava no voo, o avião caiu, e ele sobreviveu. Não teve a sua vida ceifada por um acidente aéreo, mas pouco tempo depois, o coração cessou a sua existência física. Se Deus decretar no seu plano, intento, propósito divino, você vai ser aquela velhinha, 95 anos, bem curvadinha, já passou dos 70, enfado e canseira. Você vai chegar lá. Você vai chegar. Amém? Você vai chegar. Vamos entender. Você está diante de pessoas, muitas pessoas, que desproveram desse conhecimento, do conhecimento de Deus, não sabem que ao agirem com soberba, podem ter as suas vidas a qualquer momento interceptadas pelo agir de Deus. Não importa quem elas pensam que são ou sejam, vão ter suas vidas interceptadas por Deus. Estou dizendo para você, nenhuma autoridade se levanta sem que Deus tenha ali o seu agir, a sua interferência no reino dos homens. Tolo aquele que pensar, na minha vida mando eu bem e faço o que bem quero. Não faz. Deus tem todo o poder e autoridade. Nabucodonosor entendeu isso. Versículo 36. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino. Lembra que a árvore foi cortada, mas ficou o tronco? Ficou o tronco. Tornou a vir a minha majestade, meu resplendor, buscaram-me os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Você imaginou isso? O que Deus está dando para ele? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele é exemplo disso, ele foi exemplo disso. E ele vai falar no versículo 3, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Sonho, visão, interpretação, cumprimento, a palavra de Deus se cumpriu cabalmente, e fica a lição para nós. A lição: ele foi humilhado, ele aprendeu a lição, ele sujeitou, Deus fez com que ele se sujeitasse. Deus tem todo o poder. Existem situações em nossa vida ou em nossas vidas que vêm para nos ensinar a ser mais humildes. Quando nos exaltamos, somos humilhados. Quando nos humilhamos, somos exaltados. Então Deus é quem nos levanta. A Bíblia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se declarou: eu sou manso e humilde de coração. Jesus não era alguém soberbo, arrogante. Aliás, o mesmo sentimento que houve nele, de humildade, deve ser o sentimento da vida, do viver cristão. Eu estou vivendo a vida cristã. O que é a vida cristã? A vida de Cristo em você, a vida de Cristo em mim. Eu estou vivendo a vida de Cristo. A Bíblia diz, já mencionei para você nas outras reuniões, que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes.
Ele diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, quando eu sou tratado de maneira tão desprezível por alguém, eu recebo a humilhação. Fui humilhado, a seu tempo Deus vai me exaltar. Devo trazer comigo que as pessoas são mais importantes. Cada um considere, Filipenses 2:3, cada um, nada façais por contento, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é bíblico, é Deus trabalhando isso conosco. E nós precisamos vigiar todo o tempo para não nos envaidecermos, deixar que a arrogância, achar que somos o centro das atenções, né, nos impeça de reconhecer os nossos próprios erros. Reconheça as fraquezas e tentações, pedindo ao Senhor a humildade a cada dia. Precisamos pedir essa humildade a cada dia. E Deus trabalhe isso conosco. E a lição que fica para nós: ser humilde, suportar a humilhação, aprender aquilo que Deus quer que aprendamos na humilhação. Não tenha vergonha de Jesus. Jesus foi humilde, não tenha vergonha dele. Adore e louve a Deus. Testemunhe o que Deus faz. Nabucodonosor testemunhou o que Deus havia feito na vida dele. É um relato, é um testemunho dele, que foi apresentado em texto depois da situação transcorrida com ele. E principalmente, não brinque com Deus e cuidado com as vaidades. É muito importante a pessoa reconhecer quem Deus é e quem ela é. As pessoas que têm vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador podem, como o apóstolo Paulo mencionou, Paulo, ele diz que ele era um miserável pecador e Deus o amou e Deus o salvou, não por mérito nenhum, mas pela graça, pela misericórdia dele. Eu nunca me considerei, essa é uma realidade que eu trago comigo, eu nunca me considerei uma pessoa experta em matemática, gosta de matemática, estou aprendendo a gostar. Alguém disse: você gosta de matemática, né? Não é assim não. Ou, Deus me deu. Não foi a Esther que conseguiu adquirir na força dela: olha, comprei isso, adquiri a minha futura moradia. Deus lhe deu a graça, amém? Não porque ela é especial, não, por causa do propósito dele, por causa do intento dele. As duas ali não entraram em laço matrimonial ainda, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, não é? Não é porque elas são desprezadas por Deus ou desconsideradas, não, é porque tem um plano, um propósito. O Deus que hoje nos faz reunir no número que estamos, no amanhã pode ser diferente. Hoje a menor, amanhã ou num futuro próximo, uma grande aglomeração se reunindo aqui. É o plano, o propósito do Senhor. O testemunho de Nabucodonosor: louvo, bendigo Ele, a Ele a glória, a Ele a honra, porque tudo vem dEle, por Ele e para Ele, a Ele, pois, toda a glória. Amém? Que aprendamos isso. E a semana que vem, Deus abençoando, eu vou falar sobre um outro rei que no auge da fama, só dois eu vou falar aqui, e depois nós vamos seguir para mais características do amor. O rei que também teve um reinado de muito tempo e próspero, e que se tornou soberbo e teve um fim triste na semana que vem. Coloquemos-nos em pé.
Entenda que aquilo que você é e faz vem de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Uma vez mais, o Brasil, como nação, escarnece das coisas sagradas, bíblicas, trazendo sobre si a ação do pecado, que é excessivamente maligno. Carnaval é festa da carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós estamos no Espírito, se é que temos vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, e somos agora habitados pelo Espírito Santo, que faz do meu corpo e do seu templo, morada, habitação dele. Vamos orar nesse momento, clamando a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós, na ação do Deus bendito, que nós possamos estar nos livrando da chamada egolatria, adoração do ego. É algo muito terrível e que tem os seus feitos nocivos, danosos, perversos, ruins. Nosso Deus e Pai Celestial, que possamos no trono do nosso coração entronizarmos o Salvador, o Senhor Jesus. A Ele toda a glória. O Senhor é o Deus que reina com poder absoluto. Não é o homem que governa a terra, mas o Senhor governa o homem na terra. O Senhor reina, conforme o salmista assim expressou, vestido de majestade, revestindo-se de fortaleza. O mundo está firmado e não poderá vacilar, porque o trono do Senhor subsiste pelos séculos dos séculos. Nos dê, ó Deus, a condição vinda do Senhor, que possamos suportar a humilhação e aprendendo a andar humildemente perante o Senhor, reconhecendo que nada somos. E se alguma coisa tem sido dada a nós a condição de que seja feita por nós, a capacidade vem do Senhor, a condição vem do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, sara a nossa terra, que possamos ser homens e mulheres do Deus bendito, praticando a natureza do amor, o amor ágape, o amor divino, que é o alicerce, o fundamento de todos os atos que agradam o Senhor. Entre outras considerações, ele não se ensoberbece. É um amor que não tem espaço, lugar para altivez, para arrogância, para soberba. Que na ação e obra do Santo Espírito possamos desenvolver a prática desse amor em nossas vidas. Oramos com corações agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito, seja com todos vós. Amém.